Olá, que Deus nos ilumine. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Hoje iremos falar sobre o porquê dos sofrimentos humanos. Nós percebemos todos os dias aflições que assolam a humanidade, mas qual é a elucidação que a doutrina espírita vem trazer para nós acerca de tantos problemas? Que esperanças e consolações encontramos no Espiritismo no que tange às aflições? O tema de hoje é Justiça das Aflições e para conversar conosco, convidamos Juliana de Queiroz, do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada, Lá, que a doce paz de Jesus se faça sempre presente nos nossos corações. Juliana, por que Jesus destinou aos aflitos o reino dos céus quando disse as bem-aventuranças? Jesus, ao anunciar as bem-aventuranças, ele vem anunciar um novo conceito. Ele vem trazer uma nova perspectiva, um novo olhar a nós que naquele momento nos encontramos presos à nossa vida física, à nossa vida material, aquele tempo de vida que nós estamos vivendo naquele momento. E Jesus ele vem anunciar que nós teríamos as consolações das nossas dores, das nossas aflições, nós que estávamos passando naquele momento por momentos de aflições, de tristezas, numa vida futura. Então, que aqui neste planeta não é um planeta onde você vai viver em felicidade. Então, ele anuncia para um tempo depois, para um tempo de um futuro, uma felicidade em recompensa às suas tristezas, porque o nosso planeta ainda é um planeta de sofrimento. Por que é que nós sofremos, Juliana? Bom, os nossos sofrimentos, eles vão ter a sua raiz em nós mesmos e em tempos diferentes. Se nós formos buscar a raiz dos nossos sofrimentos, se nós formos refletir sobre por que nós sofremos, nós vamos ver que muito do processo do nosso sofrimento, nós temos as causas nas nossas ações atuais, nas nossas escolhas. Então, nós vivemos em ação e reação. Toda ação produzida por nós vai gerar uma reação. E muitas das ações, muitos dos caminhos que nós escolhemos, ele vai gerar mais na frente um processo de sofrimento, porque muitas vezes escolhemos de forma equivocada. E se nós pararmos muitas vezes e refletirmos na atual circunstância que nós nos encontramos, nós vamos ver que se nós tivéssemos feito diferente, talvez nós não estaríamos passando por determinados processos de sofrimento. Isso é o sofrimento que tem a sua causa nas nossas escolhas presentes. Mas muitas vezes nós também passamos por sofrimentos que se nós procurarmos a sua razão, se nós procurarmos em escolhas, em caminhos que nós tenhamos tomado neste momento agora dessa existência, nós não vamos encontrar. Nós vamos refletir sobre esse processo que a gente viveu até agora de 20, 30, 50, 60 anos e nós não vamos achar a causa do nosso sofrimento. Então, é aí que quando Jesus, ele nos promete a consolação para as nossas dores e ele nos promete o Consolador que vai nos explicar e nos abarcar em relação aos nossos sofrimentos, vem a doutrina espírita, que é o Consolador prometido, dizer que muitas vezes a causa dos nossos sofrimentos não acontece pelas nossas ações de agora, mas por ações que nós tivemos em reencarnações passadas. Então é a lei de ação e reação. Sofremos porque ainda não aprendemos a amar. Sofremos porque tomamos caminhos errados. Sofremos porque ainda estamos distanciados das leis de Deus. Não sabemos escolher direito. Ainda não sabemos escolher e passamos pelo processo de sofrimento. Muitas vezes, e nós já ouvimos isso várias vezes, isso a gente ouve desde quando nós nascemos, que se a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor.
Então, o primeiro caminho oferecido a nós é esse caminho de amor, é o caminho de seguirmos as leis do Pai. E quando nos desviamos desse caminho, quando fazemos o outro sofrer, quando magoamos, o processo de dor, ele se volta a nós. Então, através do sofrimento, não como punição, porque o Espiritismo, ele não vem tratar o sofrimento como punição, mas como resgate. Quando nós sofremos, nós estamos recebendo a oportunidade de nos curarmos das nossas enfermidades e de todo o mal que nós praticamos. Juliana, nós sabemos, né, pelo que a doutrina espírita nos ensina, que os vários planetas possuem classificações. Nesse sentido, a Terra se classifica como um mundo de provas e expiações. Isso tem alguma coisa a ver com os sofrimentos e as aflições pelas quais ainda passa a humanidade terrena? Tudo a ver, né? Um mundo de provas e expiações. O que seria isso? Então, nós estamos no nosso processo evolutivo e nós ainda com os nossos vícios, os nossos erros, o nosso afastamento em seguir a lei de Deus, nós nos encontramos neste mundo espiando erros pretéritos e provando a nossa capacidade de fortalecimento de coisas que nós já aprendemos. Então a Terra ainda é um planeta de sofrimento, porque ainda abriga a nós que ainda estamos no processo de erro e de acerto, de aprender dia a dia. E a Terra vai mudar quando nós mudarmos, né, Juliana? Porque não seria o planeta enquanto um ente físico que mudaria, né? Mas todos os seus habitantes, fazendo com que a classificação do planeta vá para um mundo de regeneração, não é? Exatamente. Mudamos o nosso comportamento, mudamos os nossos pensamentos, as nossas ações, muda-se o planeta também. Ainda estamos em resgate, mas passaremos a viver num mundo onde as expiações existirão, mas de uma forma onde o bem prevaleça. Nós vamos agora para um breve intervalo. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, falando sobre o tema Justiça das Aflições. Juliana, é possível que um dia nós venhamos a parar de sofrer? Bom, como nós estávamos falando, Larissa, tudo evolui e o nosso planeta passará por um processo de evolução, se tornando um planeta de regeneração, e nós vamos também passar por um processo de evolução. E quando nós aprendermos a exercitar o nosso amor, nós não mais teremos que passar pelo processo do sofrimento. Quando nós aprendermos a ter ações mais voltadas para as leis divinas, o sofrimento ele não fará parte da nossa vida, porque o sofrimento não é algo inerente da criação divina. Criação divina é para a felicidade, para a paz, para o bem-estar.
E esses incômodos pelos quais nós passamos é gerado pelas nossas escolhas mesmo. E quando nós vamos caminhando rumo à nossa perfeição, que nós vamos nos voltando mais para a prática do amor, então nós não necessitaremos mais passar pelos processos de dores e sofrimento. E nesse contexto, Juliana, nós sabemos que a reencarnação é a chave de tantos problemas e dilemas, né, acerca da humanidade que nós muitas vezes não compreendemos porque vemos ali uma limitação. Se não admitirmos a reencarnação, nós vemos uma limitação. Fala para nós um pouquinho da reencarnação nesse contexto aí da justiça das aflições. Quando nós falamos da bondade e da justiça de Deus, então nós precisamos perceber que há algo para além dessa vida de agora que nós vivemos. Então, quando nós percebemos estados de sofrimento, desencarnes prematuros, doenças que atacam às vezes a crianças, processos de sofrimento que vêm muitas vezes ao encontro das nossas vidas, e são pessoas geralmente de vida correta, pessoas muito boas, e passam por esses processos de sofrimento. Se nós nos voltamos para a bondade e justiça de Deus, nós pensamos como isso é possível, né? Por que não termos as oportunidades iguais, as oportunidades de bem-estar iguais para todos? Então nós, somente com a justiça da reencarnação, é que nós vamos perceber a justiça dos sofrimentos e a bondade e justiça de Deus. Inclusive, Juliana, muitos desencarnes coletivos têm ocorrido neste momento de transição planetária, né? Muitas tragédias que nos abalam, né? Que nos deixam comovidos realmente dentro desse contexto, inclusive, né? Da justiça das aflições. E se nós não nos voltarmos a crermos mesmo nesse processo de aprendizado através das várias reencarnações, e a cada encarnação que eu tenho é uma retomada, são reações das minhas ações pretéritas, então eu não consigo perceber bem esse processo de sofrimento que passa o nosso planeta. Então, somente na justiça das reencarnações eu vou entender a justiça do sofrimento e vou entender as bem-aventuranças anunciadas por Jesus, que diz que bem-aventurados todos nós que sofremos, porque seremos consolados. E Jesus muito à frente do seu tempo, porque até hoje nós não temos uma real dimensão, né, do que são essas bem-aventuranças. Nós não conseguimos perceber ainda o alcance dessas bem-aventuranças, em especial o bem-aventurado dos aflitos, né? E que tudo é passageiro, né? O que não é passageiro é o nosso ser espiritual. Os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas limitações, todas elas são passageiras. Elas têm a causa em nós e elas finalizam em nós também. Juliana, nós podemos e devemos auxiliar a minorar a dor do nosso próximo, o sofrimento dele, ou não, ou ele que vai ter que lidar com a prova dele ali no cantinho dele. Como é que isso funciona? Muitas vezes nós refletimos no sentido de que, então, se a dor é fruto das nossas ações, então que as pessoas passem pelo seu processo de dor e realmente expurguem tudo o que fez. Mas nós também, nesse momento que nós pensamos desse jeito, nós esquecemos da lei maior, que é a lei de amor, e a lei de amor nos induz a sermos caridosos. Então nós podemos e devemos sim, é uma obrigação nossa de cristãos, desse sentimento universal e fraternal, auxiliar a todos que sofrem. Até porque, no momento quando nós trabalhamos em alívio à dor do outro, nós amenizamos também os nossos processos de sofrimento. Porque todos nós que nos encontramos nesse planeta, todas as condições sociais, de raça, de credo, todos nós passamos por processos de sofrimento. Processos esse que para cada um de nós a sua dor é uma grande dor. Mas nós conseguimos aliviar essa dor quando nós passamos a observar no outro
que ele também sofre, que ele também necessita de ajuda. E eu consigo ver em mim que, apesar de sofrer, eu posso exercer uma ação onde eu vou diminuir a dor do outro e fazer do meu espaço, do meu mundo, um mundo melhor. Auxiliando, né? Porque não só esse meu espaço vai ser melhor, ele vai se expandindo, né? Quando nós falamos que a família é a primeira célula da sociedade, que uma família sadia contribui para uma sociedade sadia, é realmente esse contágio, né? Uma família, um núcleo, outro, e assim nós vamos construindo o nosso mundo de regeneração, né? Aos pouquinhos vamos chegando lá, né? Então, nós iremos agora para um breve intervalo. Continue assistindo o programa Espiritismo em Ação conosco. Voltamos já. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o último bloco do programa Espiritismo em Ação. E o tema de hoje é Justiça das Aflições. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o tema Motivos de Resignação. Juliana, fala um pouquinho para nós em que consiste essa virtude. O que é ser resignado? Né? É nós abaixarmos a cabeça e sofrermos e espiarmos todo o nosso processo de sofrimento? Muitas vezes acreditamos que sim, mas o processo de resignação é um processo de aceitação da dor, como a dor naquele momento sendo necessária para a cura das minhas necessidades. Então, quando eu passo a perceber a dor como um instrumento que me auxilia na minha transformação, então eu sou resignado. Isso não quer dizer acomodado, porque nós temos a capacidade e nós temos que ir atrás de abrandar, se abrandamos o sofrimento do próximo, buscarmos também abrandar os nossos sofrimentos. É claro que vai haver determinadas provas e expiações, determinados sofrimentos que nós não vamos encontrar a melhora para suas causas agora. Nós vamos ter a melhora disso num futuro. Mas muitas vezes processos pelos quais nós passamos, nós conseguimos a melhora naquele momento. E ser resignado é ter a coragem de enfrentar as nossas dificuldades, as nossas dores e buscar estar bem. Então, muitas vezes nós passamos pelo processo de sofrimento, mas nós não aprendemos com ele. E o processo de sofrimento é para nos deixar amargurados, revoltados, tristes, porque muitas vezes não encontramos a causa dele nas nossas ações presentes. Então, nós vamos com isso somar a todo o processo que nós temos que passar, o processo de revolta que vai fazer a nossa dor se acentuar muito mais do que ela está posta. Agora, quando nós somos resignados na aceitação
e olhamos para a dor não com o olhar de saber o porquê, mas para que ela está presente nas nossas vidas, nós vamos começar a trabalhar o nosso processo de amor, o nosso processo de melhora. Sofremos, mas apesar de sofrer, o quanto eu consegui caminhar. Então esse é o motivo para sermos resignados, porque não basta só sofrer, nós precisamos saber sofrer, precisamos sofrer bem, e sofrer bem é sofrer com resignação. Sofrer bem é continuar prosseguindo, é continuar caminhando, apesar do processo de sofrimento. Juliana, a perda de um ente amado nos causa muita dor e sofrimento. Como é que nós lidamos com esses sentimentos? O que a doutrina espírita nos ensina acerca da desencarnação? A desencarnação, sem dúvida, ela vem trazer um processo muito doloroso a nós por essa separação, e ela se acentua ou se ameniza de acordo com o olhar que eu me volto a esse momento. Se eu vejo a morte como algo que acabou, como um ser que foi e eu não o reencontro mais, eu vou ter um processo de sofrimento misturado com uma revolta, com um sentimento de que isso não poderia acontecer. Mas quando eu vejo o processo de desencarnação como um processo de uma separação temporária, que a morte não existe, que o espírito é eterno, que todo o amor que nós sentimos pelo outro, ele continua existindo e existirá eternamente, porque o amor é eterno, então eu vou sofrer um processo de saudade. É a dor da saudade que nos aperta o coração. Mas essa dor da saudade, ela vem também nos envolver na esperança do reencontro, né? Na espera de estar junto. E não na lamentação. E não na lamentação. E se nós estamos falando que vivemos num mundo de provas e expiações, num mundo de dificuldade, quando acontece o processo de desencarne, nós devemos perceber que esta pessoa, esse ente querido, esse ente amado, ele foi libertado do processo de sofrimento. Então ele já passou pelo que ele deveria passar, preso à matéria, e agora ele está liberto, vivendo num mundo melhor, numa dimensão onde ele pode continuar prosseguindo, e estamos diretamente ligados pelos nossos pensamentos, pelos nossos sofrimentos. E a nossa condição de encararmos essa dor da separação é a condição que nós estamos dando do nosso ente querido de prosseguir. Então, muitas vezes, com o nosso desespero, com a nossa lamentação, com o nosso choro de incompreensão, nós vamos vibrar esse tipo de sentimento que vai ao encontro do nosso ente querido, causando nele também um processo de profunda dor, né? Uma angústia muito grande. Então, a dor, ela não é sinônimo de desespero, né? Nós passamos pela dor, a dor daqueles que se foram, mas como a dor de alguém que sente uma saudade profunda de alguém muito querido, mas com aquela espera, a espera certa do reencontro, do abraço, do continuar caminhando juntos. E Juliana, o que é que a doutrina espírita nos faculta para que nós possamos viver melhor perante as adversidades da vida? Nós temos alguns instrumentos, algumas ações que podemos trazer a nós para desenvolvermos alguns sentimentos. A primeira coisa que nós precisamos ter diante dos nossos processos de dor é a fé. É a fé em crer que tudo passa, é passageiro, passamos por o que estamos passando agora por necessidade, mas estaremos bem daqui a pouco. Temos que buscar a prece como sustentáculo de vibração, de vibrarmos a força para sermos capazes de suportar o que nós estamos passando naquele momento. E o fundamental, que é despertar o nosso amor diante do nosso processo de sofrimento, porque somente ele vai nos trazer
o bem-estar diante de qualquer processo, tribulação, dor pela qual nós passamos. E o real aproveitamento daquele momento de sofrimento. Exatamente. Amigo telespectador, se você quiser saber mais sobre as atividades realizadas na Casa Espírita, acesse o site www.ocentroespírita.com. Nós agradecemos a presença da Juliana conosco e a você por ter nos acompanhado. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações.